Saudações, amados. Saudações para quem está entrando. Bem-vindos, bem-vindos. Que delícia o pessoal já entrando aqui. Vocês estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, ok? Manda um sim aqui para mim, por favor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Pati, se está me ouvindo bem, põe um joinha aqui para mim. Estão me ouvindo bem? Sim, Jane, que delícia! Hoje, com o intuito de estar recebendo as pessoas que fizeram diferença no meu caminhar, hoje a gente recebe Rogério Sugitani para entrar comigo. Oi, Cláudia, Beth, Marta. Boa noite, Rogério. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Você me ouve bem? Tô escutando legal. E você? Bem, bem. O pessoal também está ouvindo? E a minha imagem? Eu me preocupo com a minha imagem. Ela não está cortada. Tá show! Esse é o Rogério. Não, tá perfeito, tá perfeito. Pessoal, para quem já está entrando, boa noite aqui. Eu vou apresentar o Rogério Sugitani, que é fisioterapeuta com especialidade em acupuntura, pós-graduado em psicologia analítica, nem eu sabia disso, e ele é diretor e fundador do CETN, Centro de Estudos de Terapias Naturais, que hoje eu faço parte como docente com muito orgulho. Eu o convidei aqui justamente porque ele tocou o meu caminhar, né? Ele abriu o meu olhar lá atrás, então eu gostaria que ele também pudesse fazer isso com vocês. Rogério, bem-vindo, gratidão por aceitar esse convite. E fala um pouquinho de você. Eu sei que você começou como fisioterapeuta. Como é que a medicina chinesa entrou na sua vida? Obrigado. À vontade. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que umas 2 semanas atrás, a Ana Cecília, lá de Goiânia, ela falou: Rogério, você tem que fazer live, não sei o quê, aproveita que tá na quarentena. Eu falei para ela: Cecília, trabalhando que nem um louco com esse negócio aí, né, de implantar sistema online no CTN. E aí emendou com as aulas que eu tive que fazer, porque a gente decidiu começar as turmas novas. Então eu falei: olha, eu I don't have time, eu não tenho tempo para fazer isso aí, né? Mas você sabe que agora que você me convidou, eu até falei para Ana, falei: ó, Ana, a temporada tá aberta, porque ontem eu gravei, eu terminei de gravar a aula, né, para essas turmas que vão começar agora. Então, lógico, eu continuo trabalhando bastante, mas agora vai sobrar tempo. Até já estou pensando em fazer live. Semana que vem eu já convidei, né? Em primeira mão, estou dando um spoiler aí para você. Olá! Até inspirado em você mesmo, você tem feito um trabalho tão legal. Eu às vezes entro, né? As pessoas que você tem convidado também. Então, semana que vem vai estar um pouco mais tranquilo. Eu vou começar a fazer algumas lives também, que a gente vai divulgar no CT. Então, obrigado pelo convite, tá bom? Prazer estar aqui com você. É meio orgulho, sabe, de estar aqui com você. Eu fico com o coração pulando aqui de emoção. Você fica enchendo minha bola aí, mas é muito orgulho, sabe? Eu assim, replicar a sua caminhada, o seu caminho de felicidade com as pessoas é uma coisa que não tem preço de verdade, né? E Deus tem me dado essa oportunidade de replicar meu encontro, né? Então, isso não tem preço. Então, quando eu vejo gente que nem você, todo mundo, né? Mesmo os alunos, né? Que estão começando agora no primeiro semestre, mas você vê que eles foram despertados numa paixão, um caminho, né? A gente vai vendo que o pessoal vai colocando no Face, no Insta, né? Esse encontro com a medicina chinesa. Então, poder replicar isso, né? E você, por exemplo, você é uma replicadora, quer dizer, você tem seus seguidores que estão aqui, né? Então, sei lá, ó, o que eu vou falar agora, olha a heresia que eu vou colocar agora, que eu vou falar agora, mas é uma heresia o que eu vou falar, mas assim, guardar as devidas proporções, né? Aquela coisa de que Jesus andou com 12 discípulos. E os 12 discípulos fizeram o que fizeram, né?
Quer dizer, eu não sou Jesus, né? Vamos falar a verdade, muito longe Mas você disso. tem discípulos. Mas eu digo assim, não é nem discípulo, essa coisa de poder replicar algo que você acredita, sabe? E ver indo isso tomar uma proporção que você jamais poderia imaginar, quando eu comecei há 20 anos atrás, que há passado 20 anos, né, a gente ia poder estar junto aqui, e eu falando com você, e você está falando da psicologia analítica, mas você sabe muito mais do que eu, né? Na Transpessoal ela é baseada na psicologia analítica, seus seguidores sabem disso, né? E aí começou naquele... Eu estava lembrando de você, a primeira vez que a gente conversou mais, assim, né? Porque ainda você quando você chegou no CTN, você ainda estava a turma 2 de Campinas. Hoje nós estamos indo para a turma 21 de Campinas. Então Nossa, já que faz um tempo. tempinho que eu te conheço. E naquela época eu ainda tinha contato mais com os alunos, sabe? E a sua turma era aquela turma divertida, alegre, só figura. A mais alegre, como a gente falava. Eu lembro de todo mundo e por nome eu lembro de 70%, 80%, né? Mas naquela época eu ainda tinha contato direto com o aluno. E eu me lembro... sabe, Ju, eu lembro a primeira vez que eu conversei com o Everton, que é da nossa equipe, que eu conversei com a Thalita, que é da nossa equipe. Eu vou lembrando disso. Imagina, a primeira vez que eu conversei com o Everton foi no telefone e ele querendo entrar no curso, e eu lembro dessa conversa. Eu lembro da Thalita ligando para mim também. A Thalita tem uma caminhada muito parecida com a sua, daqui a pouco eu vou te contar. Mesma área, mesmo caminho. E eu me lembro de você, a gente no corredor, e você conversando. Que loucura é essa? Eu tô meio... Assim, eu não sei não, porque foi interessante que eu vi que a semente tinha sido lançada, sabe? Às vezes você... O olho brilhou, né? E você falou isso. E você era uma farmacêutica muito... Não era? Né? Porque a gente não deixa de ser. Uma farmacêutica muito bem sucedida, mestrado na Unicamp, que não é para qualquer um, bem empregada na indústria farmacêutica. E aí, quando você falou aquilo para mim, olha, eu tô começando a ficar encantada com esse negócio. E você falou desse jeito, não sei se você vai lembrar. Eu tô com medo que vai virar minha vida. Meio assim, sabe? Eu acho que você tava meio sentindo um impacto assim, o mesmo impacto que eu senti há 20 anos atrás, né? Então eu falei assim, e essa menina aí, eu acho que vai seguir o meu caminho. Eu acho que... Foi tocada. Fico desvirtuando as pessoas aí, tirando elas do caminho dela. Mas assim... Eu me lembro da primeira vez que eu te encontrei, né? E depois fui acompanhando todo o seu caminho. E depois a gente fez parceria lá no CTN Campinas, né? Você administrou o CTN Campinas, né? A parte física, com tanto carinho, tanta dedicação, né? Era o CTN, mas tinha o cheiro da Ju lá, né? Com organização, com dedicação. Então aí, lógico, veio uma amizade, veio uma profunda confiança. E eu, como sempre, falando demais e fugindo da pergunta. Você me perguntou... Como é que a medicina chinesa chegou ali? Como é que foi isso? Olha só, olha a Dani aqui, aluna de Sorocaba. Tá um monte, tá a Vânia aqui, tá todo mundo. O Pânio aqui também. Junto. Esse cara aqui, turma 3 de São Paulo, mesmo brilhinho nos olhos, eu conto dele na aula, porque ele na aula de aurículo... Oi, Pati, querida, puxa, radiestesia, pra você, Pati, Regina. A Regina. Queridíssima. Caramba, que legal, todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Eu tô falando do Pânio, né? Porque, olha lá, eu mesmo, né? Porque você vai lembrar, Pânio. Terceira aula, eu volto depois daquela aula de aurículo, né? E eu sempre pergunto. Isso aqui, ele é da turma 3 de São Paulo. Nós estamos na turma 20. Também. Né? Formou um ano depois de você. Eu falei, quem tá cobrando aqui? Ele falou assim, né? Para fazer auriculoterapia. Foi ele que falou, eu falei, quanto? R$100. R$100 há 10, 15 anos atrás. Eu me lembro que ele falou, não, porque veio o marido de uma paciente minha que teve muito resultado, o cara perguntou se eu estava cobrando, eu falei, pergunta para ele aqui se não é verdade isso que eu estou falando. Hoje mesmo eu postei um vídeo dele, e olha lá, faz tempo. Mas você vê a caminhada que ele fez? Hoje ele está na revista da farmácia, não sei o quê. Então eu desvirtuei muita gente. Olha a Tati Trevisan. Olha a Tati Trevisan. Fala, Tati Claudinha! São Paulo, oi, queridos. E se a gente ficar cumprimentando todo mundo, com os queridos todos que estão entrando, a gente vai tomar muito tempo. Olha só, a minha entrada, a minha entrada na MTC, ela é acompanhada só de palavras negativas, Juliana Lotumolo. Caramba! Só de palavras negativas. E aquela história, e aí dá para entender por que eu me apaixonei para a MTC, porque eu falo isso em aula. Olha a Ju aqui, Rosimeire, tudo bem?
Eu me apaixonei pela MTC, primeiro, porque a filosofia é transformadora de vidas, né? Eu falo isso sempre na primeira aula. A gente vem em busca de uma técnica a mais, de um recurso para aumentar a renda, que é tudo legítimo, tudo mais. Mas aí a filosofia que me tocou foi uma flechada. Ouvi sobre o Yin e Yang, e eu que tinha tido uma educação, tanto familiar quanto religiosa, muito restrita, muito absoluta, muito cartesiana, muito certo, errado é errado, e sofria. Isso foi... trouxe coisas positivas como tudo na vida, né? Tem uma coisa que eu carrego dessa época também, mas tem muitas neuroses que eu carrego. Então eu As acho rigidez, que, né, a né? gente tem a filosofia chinesa, ela me tocou. E eu falo de palavras negativas porque, assim, eu com 32 anos, eu era um cara frustrado, eu era um cara infeliz, eu era um cara que se achava inadequado, porque com 32 anos você já vê os seus amigos de adolescência, de juventude, os caras que fizeram faculdade com você, com 32 anos, a grande maioria tomou um rumo, sabe assim? Uhum. Tomou um rumo na vida. E é duro você chegar com 32 anos e não ter como é que fala? Um gato para puxar pelo Um rabo. norte, Não, não é nem a questão financeira só, mas um norte mesmo. Uma coisa. Porque, sabe aquela coisa, olha, eu tô feliz, eu não quero estar em nenhum outro lugar que não seja esse, eu não quero fazer nenhuma outra coisa que não seja essa. Eu não tinha essa sensação de completude. Né? Outras coisas também, outras lacunas na minha vida eu tinha também, mas falando agora de profissão, né? Que é um aspecto que realiza muita gente, né? Então, assim, quando eu digo que são palavras negativas, porque era assim, e eu tinha um yin yang dentro de mim. Nessa época, 32 anos antes de eu chegar no curso de acupuntura, eu tinha uma voz dentro de mim que falava assim, cara, sinto muito, mas eu acho que você vai ser daqueles que vai passar pela vida e não vai acontecer, não vai achar seu caminho. Acontecer, que eu falo, é nesse sentido, de achar o seu caminho, de se sentir plenamente satisfeito. Eu tenho um vídeo que eu gravei, quem procurar vídeo meu aí na internet, muitos anos atrás, lá com a querida Jane, lá na casa GNT da Jane, lá em Campinas, que eu falo da minha tia. E é uma figura que me marcou muito e que quando eu vivi com ela, eu não soube o valor que eu estava perto de um anjo, eu não sabia. Minha tia, ela viveu só para minha avó e não era nem a mãe dela, né? Porque minha avó era madrastra dela. A minha tia cuidava da minha avó e a vida inteira, sabe? Não teve grana, não era bonita, feliz da vida comendo pizza de sardinha, pão caseiro e tomando sopa, entendeu? Ela é gauchona. Eu acho que ela ia para São Paulo só para ver a gente de vez em quando, não conheceu nem outro lugar, nem do Brasil, nem do mundo. Mas feliz comendo, sabe assim? E a vida dela era cuidar Feliz da minha na avó. simplicidade, E né? a vida dela era cuidar da minha avó, ela se realizou, trabalhava no escritório de contabilidade lá. Então é esse caminho que eu queria achar. Você entendeu? Eu não estou falando de Uhum. ter projeção, de ganhar grana, nada disso. Esse caminho de falar, sou feliz com o que eu tenho, com o que eu sou, eu não tinha isso. Então foram essas palavras negativas. Aí eu tinha essa vozinha que falava, cara, você não vai conseguir, né? Eu lembro, Caramba. essa história é engraçada também. Eu lembro que tinha uma prima do meu pai, muito querida, faleceu uns 3 anos atrás, mais velha do que eu, prima do meu pai. E ela falava assim para mim, nossa, Rogério, a gente achava que você ia explodir, porque eu sempre fui assim falante e tal, né? Aí eu fui vivendo tal, e ela chegou. E eu tenho um irmão que eu adoro. Imagina, meu irmão é 1 ano e meio mais novo do que eu e aposentou agora como fisioterapeuta, uma carreira brilhante, Hospital Oswaldo Cruz, por mais de 25 Uau. anos, hospital top de referência, só na UTI e na SEMI, fez INCOR. Muito orgulho que eu tenho desse meu irmão. Ele aposentou, mais novo do que eu, já aposentou com essa carreira brilhante aí de físio. E aí, a minha prima falou assim, a gente pensou que era você que ia explodir, hein? Foi o Júnior que foi. Caramba! Entendeu? Aí, ó, você. Sabe essas frases que ficam em você? Uhum, Né? A gente está uhum. brincando agora, mas essas frases que ficam. Então eu tinha esse sentimento mesmo, cara, você não vai achar seu caminho. E eu tinha o Yang, eu tinha um outro lado que falava, meu, você vai achar seu caminho, você vai fazer diferença primeiro para você, você vai achar uma coisa que você gosta, você vai poder ajudar muita gente quando você achar isso. Vai, cara, calma, espera. Então eu tinha esses dois caminhos, assim, essas duas forças dentro de mim, é o yin e yang. Pulsando, Uma me é? puxando para baixo e outra me puxando para cima, cara.
E o Qi tem que estar em movimento. Então, quando eu chego na medicina chinesa, eu era um cara que não, assim, cheio de palavras que poderia me definir. Infelicidade, inadequação, Incapacidade. frustração, incapacidade, porque você vai se achando incapaz, né? Você vai vendo os seus colegas todos aí podendo viver bem daquilo, né? Meu, se eu fosse para Santos, eu podia só ir na sexta e voltar no sábado, porque eu não tinha dinheiro para ficar até o domingo. Não era nem assim, não tinha dinheiro nem para passar perto. Não, eu ia para Santos, morando em São Paulo, que é mais perto ainda. Dá um rolezinho e volta. Exatamente, entendeu? E aí, assim, leva a coisa de casa. Então, quando eu chego na medicina chinesa, eu sou empurrado a isso. Então, foi um caminho espiritual, porque foi através dessa busca de si mesmo, de um caminho de encontro, que eu encontrei a medicina chinesa. Então, para deixar bem claro, eu acho que foi o Qi, né, que me levou a isso, e foi o encanto pela filosofia chinesa, pelo Qi, pelo Yin Yang, pelos 5 elementos. Que as coisas estão sempre em transformação, né? Que as coisas tendem sempre ao equilíbrio. Então, isso me encantou, isso caiu com uma força na primeira aula dentro de mim, que eu falei, olha... E eu cheguei em casa e falei para minha mulher, eu morava em Marília nessa época, né? E a gente, porra, naquela época eu não tinha grana, assim, fazia o maior sacrifício para poder ir para São Paulo. Ficava na casa da avó da minha mulher, tomando sopa e comendo bolo de fubá lá, para poder ir para o curso, para poder pagar o curso e voltar para Marília correndo. Nessa época eu já era fisioterapeuta, né? Eu tinha trabalhado 1 ano como fisioterapeuta, mas não tinha me encontrado dentro da profissão. Como eu falei, eu tenho um irmão super fisioterapeuta, minha cunhada também é uma fisioterapeuta de mão cheia, assim, sabe? Top. Mestrado, doutorado, ela é doutora, né, fisioterapia. Mas, assim, enfim, descobri que não era minha. Aí fui empreender, né, que tem esse meu lado empreendedor, daqui eu falo também, né, fui fazer outras coisas na vida, tive restaurante, tive lava rápido, tive outros pequenos negócios e tal, mas insatisfeito ainda. No dia que eu cheguei em casa da primeira aula, eu falei pra minha mulher, eu falei, ó, não sei se nós vai ter grana só para o arroz e para o feijão e para pagar os boletinhos aí do dia a dia, se nós vai morar de aluguel o resto da vida, mas eu não quero fazer outra coisa mais na minha vida. Foi isso que eu falei para ela. Foi assim, e ela falou, nossa, que legal ver você assim. Que legal ver você assim. Porque a gente já estava 1 ano de casado, e ela casou comigo nessa situação, assim, sabe? Eu totalmente... Talvez vendo, ela fala, né? Viu que você tinha capacidade, que você... Eu acreditei em você, ela acreditou. Que você ia se encontrar. Mas a vida era super difícil. Mas quando eu falei isso para ela, Ju, e é por isso que eu falo para os alunos, né? Que todo mundo tem que enfrentar isso. Eu falei, ó, cara, você gosta, meu? E daí? Se você vai ganhar muita grana, você não vai. Você vai trocar de carro todo ano, você não vai. O importante é ser feliz, se você acredita naquilo que você faz. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu abri consultório lá em Marília, antes de me formar, numa edícula que eu tinha. Eu morava num sobradinho lá bem simples. Aí eu falei, ó, vou viver disso. Só que a gente precisa de uma casinha um pouquinho maior, né, para eu atender. Aí tinha uma edícula no fundo. Aí eu aluguei uma outra casa também, que o dinheiro dava só para alugar a casa e pagar a comida e ir para São Paulo para terminar o curso, porque eu já comecei a atender. Quando você se apaixona, você, né? E aí eu lembro que foi Marília. Marília é uma cidade boa, não é tão grande, né? É menor que Sorocaba, uma cidade boa. Mas assim, eu fui assim, um dos primeiros acupunturistas, né? Aí eu aluguei uma casa que tinha uma edícula no fundo, fiz um jardinzinho japonês na frente da edícula. Minha mulher atendia a porta. Minha mulher atendia a porta com um aventalzinho branco, né? Tipo secretária. Aí tinha um jornal só na cidade, não sei se até hoje, Diário de Marília, né? Tinha um outro jornal, mas Diário de Marília e tal. Falei, eu vou fazer um anúncio aqui, né? Porque assim, meu, vai dar certo. Sabe quando você... eu não me vejo mais, não via mais fazendo outra coisa. Eu vou morrer sendo acupunturista, acabou. Eu não pensava em curso, não pensava em nada na época, né? Ser acupunturista. Uhum. E aí, eu me lembro que eu fiz um anúncio nesse jornal e trabalhei... Ju, você que manda, viu? Se eu estiver falando demais, você fala, Rogério, vamos para outro. Não, pode ir. Pessoal, depois, se vocês tiverem pergunta para o Rogério, põe, que aí eu faço depois para ele. Mas deixa ele contar a história dele. Mas eu vou dar uma reduzida aqui, senão eu me entusiasmo, aí a gente fala a história. Mas aí, eu peguei e comecei assim... Aí, sabe o que eu fiz? Eu coloquei um anúncio no jornal e assim, olha, programa de emagrecimento, que nós não é bobo... Né? Nós sabe marketing. Nós sabe que as agulhas têm poder,
né? Que a dietoterapia chinesa tem poder, porque eu estudei dieto, assim, autodidata, dos livros e tudo mais. E aí também tinha estudado um pouco de neurolinguística, né? E aí coloquei programa de emagrecimento, ansiedade, dores musculares e articulares. É isso. Coloquei no anúncio lá também, o único dinheirinho que eu tinha, gastei nesse anúncio de domingo de manhã. E eu sei que começou a aparecer paciente. Começou a aparecer paciente. Aí, naquela época, estava começando, sabe esses canais que toda cidade tem hoje? Toda cidade tem esse canal, como é que chama? Canal de... Esses canais aí de... De propaganda da própria cidade, né? Não é nem de propaganda, é um canal mesmo que fala da cidade, de TV aberta que fala, né? Estava começando naquela época, deve ter até hoje, Canal 4, lá em Marília. E aí, o que acontece? Eu brinco assim, falando, né? Se um dia ela ver essa live aqui, tinha Ana Maria Braga de Marília, que ela fazia programa de domingo o tempo todo, né? E o pessoal assim, da cidade, os chique e tal, assistia esses programas dela, né? Ela chamava o médico mais conhecido da cidade, o prefeito ia lá direto, e tinha um cara que era o Pedro Bial também, ele tinha programa à noite, assim, sabe, de entrevista. Eu sei que acho que eles viram lá meu anúncio, e se eu não me engano, tinha paciente meu, comecei a atender, assim, as pessoas gostaram do resultado. Aquela coisa. O boca a boca é a melhor também, boca, um falando pro outro, achei meu caminho, eu falava assim, Deus, será? Será? Fazia com amor, que é o que o pessoal fala que a hora que faz com amor, eu falo, o resultado o dinheiro é consequência. E as pessoas percebem, né? Mas eu sei que as pessoas da televisão começaram a me chamar e era arroz de festa lá. Ia falar sobre acupuntura para criança, acupuntura para não sei o quê. 2 horas falando sobre acupuntura. Eu quase não gosto de falar, né? E aí eles gostaram de mim também. Eu falei, vamos lá. Aí veio matéria no jornal para falar, porque a acupuntura estava em Marília, pra você ter uma ideia, convênio nenhum cobria acupuntura. Tinha eu e mais uns 2 ou 3, tinha até hoje, deve ter, não sei, um professor de taekwondo, um coreano, muito conhecido, que fazia acupuntura lá também. E era assim, mais 1 ou 2. E eu, né? E aí eu sei que foi assim, 6, 7 meses depois, a clínica de reabilitação mais importante da cidade, que ficava na principal avenida, né? E era uma clínica muito fechada, assim, tipo, a primeira fisioterapeuta da cidade, a primeira psicóloga da cidade, a família do prefeito, todo mundo tratava lá. E é o que eu falo, Ju, que a gente tem que acreditar. Eu não conhecia ninguém, entendeu? Minha família não tem grana. Tem um versículo da Bíblia que fala que o coração do rei está nas mãos de Deus, né? E assim, algumas coisas assim eu experimentei, sabe? Eu vivenciei muito, porque, sem conhecer ninguém importante, sem ter grana. Aí, de repente, eu tô lá 6 meses lá bombando lá no fundo da minha casa para não pagar aluguel. Na edícula. Na edícula, recebo um telefonema e aí fala, aqui é do Centro de Reabilitação Especializado de Marília, a gente queria falar com o Rogério. Eu falei, pois não, sou eu. E assim, lá não entrava ninguém para entrar nessa clínica, assim, porque eram amigos de longa data, todos profissionais respeitados da cidade, né, que viviam lá no canal, lá dando entrevista, não sei o quê, e falaram assim, Rogério, era difícil sair alguém dessa clínica, porque eram amigos de muito tempo, né, amigos pessoais e tal. Desocupou uma sala aqui depois de muito tempo e a gente não tem acupunturista, e a gente tem escutado falar do teu trabalho aí na cidade, desse jeito, imagina como eu me senti. E aí, assim, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, não é possível, oh Deus. Vou sair aqui no quintal da edícula da minha casa para a principal clínica da cidade, sendo convidado, tipo assim, sabe? Aí eu sei que aí eu fiquei nessa clínica até eu sair de Marília, né? Depois eu mudei aqui para Sorocaba, aí comecei na época eu tinha parceria com o SEATA, né? O CTN começou com uma parceria e comecei lá em Marília. E o resto é história, como dizem. Mas é legal, Rogério, porque eu falo assim, o que é legal disso tudo? Existe algo dentro da gente que muitas vezes fala assim, né? E vem de história, vem de infância. Ah, você não consegue, você não pode, você é capaz, é muito para você. Ah, agora não dá. Agora, existe uma força interna que pode te mover para muita coisa. Sim. Né? Que é essa força que eu falo, o Yang, que vai te movimentar e esse essencial. O povo tá bombando aqui, Rogério, todo mundo tá Rose, Gabi, tá todo mundo aqui. O pessoal perguntou do curso, mas antes de você responder esse curso online, o que eu queria que você contasse? Ok, mas como é que começou essa história do CTN mesmo? Como é que veio tudo isso? O Daniel, meu amigo veterinário, Daniel Mendes Neto. Tá aqui também. Vou fazer uma live com você, Daniel. O pessoal quer saber de veterinária para pet, você é o cara.
falando sério, vou convidar E é ele. mesmo. Paty, vou fazer com você também. A gente vai mandar bala aí. Desculpa, olha, Gil, eu falo demais. Você tava falando Vamos nessa. Olha só, eu tenho que agradecer o Dr. Vutu Quang, né, que é diretor do SEATA. Eu fiz o curso de acupuntura, eu não sei se tem hoje. Se tem, não dá mais curso de acupuntura. Eu fiz o curso de acupuntura num lugar que era só para fisioterapeuta, que é lá em São Paulo, chamava CBF, do Dr. Zenildo, na época ele era presidente do CREFITO, e tinha curso de tudo que, para fisioterapeuta, tudo que é curso. E eles fizeram uma parceria com o SEATA e estavam dando o curso lá. Eu sou da segunda turma do curso da CBF. Na época bombou, Ju, eles formavam um curso assim a cada 2, 3 meses, turma com 60 alunos. Porque foi a época que o pessoal começou a se despertar, e só para fisioterapeuta. Né? Então eu formei num lugar só para fisioterapeuta. Só que era parceria com o SEATA, que é uma das escolas mais tradicionais de acupuntura aí do Brasil, né? E quando eu terminei o curso, olha só, como a intenção, como é uma coisa... Como eu sempre falo, é sempre yin yang, não tem jeito, é o tempo todo. Então tem coisa que você planeja e às vezes dá certo e às vezes dá errado, e você investiu um monte de coisa e não dá certo. E tem coisa que você não planeja e aparece. Porque assim... E flui. Flui. Quando eu cheguei pro Dr. Vu, eu falei, vamos montar um curso lá em Marília, porque qual que era a minha intenção de levar o curso para Marília, de fazer parceria com o SEATA? Era só para formar uma turma para eu me tornar um melhor acupunturista. Tanto é que agora a gente está fazendo seleção de coordenador lá para Campinas, e eu falei para o grupinho que tá fazendo a prova, eu falei, ó, eu comecei assim, eu queria só ser um melhor acupunturista, não queria fazer CTN, ter escola, nada. E eu falei isso para o doutor Vu, tanto é que quando eu vim para Sorocaba, a ideia não era mais trabalhar com curso. Já tinha formado uma turma em Marília, uma turma em Araçatuba, em parceria com o SEATA. Então o CTN começa de uma parceria com o SEATA. Fiquei 5 anos com o Dr. Vu, a quem eu sou muito grato pela oportunidade. Mas é lógico, eu tenho uma veia empreendedora muito forte, né? E o que acontece é que vai dando vontade de você as coisas do seu jeito. Você vai achando que... Você vai... E lógico, eu tinha que respeitar, imagina, o nome dele, toda a escola dele, né? Todo o know-how que ele tinha. Mas eu tinha coisas que eu, assim, discordava, que, né? Em relação a tudo, às vezes aos clientes, à equipe, à pedagogia... Da minha parte, eu fui lá, conversei com ele, olho no olho, paguei até o último centavo, né? E disse a ele, olha, doutor, a partir da próxima turma, tinha acabado de formar uma turma, eu falei, a partir do próximo ano eu gostaria de fazer minha caminhada solo, começando do zero, sou muito grato. Isso foi 5 anos depois da parceria com o SEATA, né? Aí sim eu já estava pensando em viver de curso, em expandir e tal, né? E aí eu falo, esse pensar justamente vem, porque quando eu falo, respira a medicina chinesa, eu vou falar porque hoje é algo que realmente você fala, meu, Camila, todo mundo poderia estar olhando assim, isso faz total diferença na vida, eu não só na vida profissional, não é? Eu falo, e não é a intenção de fazer o curso, não, é a intenção de mudar o outro como me mudou, como mudou todo mundo. Exatamente. Como eu falei aqui dos discípulos de Jesus, né? A mensagem né? Guardando, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que é uma heresia, eu me sinto até pecando. Desculpa aí, eu sei que eu não sou... Mas, tipo, com muita sacralidade. Cara, a mensagem de Jesus era uma coisa que ia revolucionar o mundo. O discípulo morreu por essa mensagem, sabe? Foi estilizado, tal. Guardadas as devidas proporções, eu falei, pô, o pessoal precisa conhecer essa medicina chinesa. Primeiro para sua vida pessoal, sair de algumas neuroses, de algumas coisas reducionistas, sabe? Desse pensamento ou branco ou preto, precisa ver como legítima a área cinzenta. E é a filosofia da medicina chinesa que vai trazer isso. Só que, além disso, a terapêutica, os resultados... E aí, Ju, eu comecei... Você imagina que aí quando começou o CTN, na época CTN SEATA lá em Marília, a primeira coisa, eu tive que montar um ambulatório, né? E aí eu fui na igreja evangélica, que tinha um trabalho bem legal junto com a prefeitura, e falei, olha, eu tô com um curso aqui, já tinha 1 ano de teoria, né? E eu preciso agora que os alunos façam uma prática. Eu fiz tudo do CTN, entendeu? Eu já fiz coffee break lá em Araçatuba. Eu já fiz café. Ambulatório, sabe? Eu começava todos. Aí eu comecei assim, eu falei, olha, eu vou... Acupuntura ainda... Assim, né? Como que o povo vai ver isso? Uma igreja evangélica ainda, mas o pastor lá, cabeça super aberta, falou, não, olha, isso vai ajudar as pessoas, vem pra cá. Então, ó, Tati, aqui. Ó, eu tô vendo todos vocês que estão passando aqui. Tá todo mundo aqui. É que ou eu falo com a Ju, eu falo com vocês, mas tô lendo tudo e guardando no coração. Ex-alunos, alunos, pessoal perguntando, queridos professores, estamos todo mundo.
E aí, aí eu comecei o ambulatório lá, já tinha um baita resultado no meu consultório, né? Você sabe, você como acupunturista, as pessoas, meu, o que você fez? E não é só as agulhas, né? É toda a visão da medicina chinesa, né? E aí eu comecei esse ambulatório lá, e aí essa minha caminhada em ambulatório também, sabe? Porque é aquilo que eu falo, às vezes no consultório o paciente para o tratamento por causa da grana, por causa do tempo, e ambulatório popular o pessoal continua. Eles não faltam as sessões. Então é claro que você vai colher o resultado muito mais num serviço como esse, do que às vezes em consultório, né? Porque as pessoas valorizam, elas vão, elas não faltam. Os ambulatórios que a gente tem, ou você paga um valor mínimo ou você não paga nada, né? De acordo com as ONGs e algumas unidades que a gente tem. Então as pessoas vão e não falham. E os resultados são maravilhosos, inacreditáveis. Então, Lindo, assim, lindo, lindo. como não se apaixonar pela medicina chinesa, que tem uma mensagem filosófica, transformadora de vidas, que tira muita neurose da sua cabeça. E aí você vai para os resultados terapêuticos. Juliana Lotumolo, como não se apaixonar pela medicina chinesa e não falar com esse amor que os discípulos de Jesus falavam? E é isso luz, mesmo. eu conheci, eu quero que vocês conheçam. O pessoal está falando aqui, muitas vezes, transformou a minha vida, porque eu falo, a partir do momento que você se vê com esse olhar da medicina chinesa, né, abre os caminhos, porque você realmente sai dessa rigidez, que muitas vezes, né, a gente aqui cartesiano, ocidental, fica, tá, é certo, é errado. Não, tem como você bailar nisso tudo. Sim. Então o pessoal tá aqui, tá falando, a Fernanda tá aqui com a gente, do Facilitando a Acupuntura, tá todo mundo aqui. Eles ali, tá muito legal. As turmas se encontrando aqui. Olha só, a Camila é de São Paulo, de Campinas. A Camila é de São Paulo, de Campinas. A Cláudia é Agora, olha lá. O pessoal não mandou pergunta aqui, só mandou a pergunta a respeito do curso. O que eu queria que você falasse um pouquinho desse empreendedorismo, né, como professor, como diretor, como é que foi, como é que está, e como é que está essa situação hoje, né? Eu falo, porque está muito... Estão perguntando aqui, existe curso online, como é que está, como é que não está? Not yet, not yet, não ainda. Not yet, uma britânica, assim. But... O que acontece? Bom, o CTN foi indo, né? Por exemplo, eu recebo ainda hoje, né? Mas teve uma fase, acho que de tanto eu falar não, o pessoal parou, Juliana. E você sabe que isso é verdade. Mas ao longo desses 17 anos eu recebi convite para estar em muitos lugares do Brasil. Nós temos 6 unidades hoje, sem dúvida nenhuma e sem papo. Era para a gente estar no mínimo em 15, 20 unidades. Se eu tivesse... respondido sim que eu tive, de gente que eu conheço, de gente que foi recomendada, de gente que eu não conheço. Por isso que às vezes eu falei não. Né? Mas no Brasil inteiro mesmo, norte a sul. Paraíba, Bahia diversas vezes, Rio de Janeiro, Recife, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, a gente tem lá no sul de Minas ainda, mas de Belo Horizonte. Eu recebo, né? Hoje parou porque eu só falo não, acho que a energia ela deixa, né? Mas eu não. Pera. Exato. E por que eu falava não, Juliana? Porque aquela coisa de você querer estar junto. Sabe quando não dá para você ver se o CTN da Paraíba, como já me convidaram, Campina Grande, isso mesmo, recebi 2 convites de Campina Grande. Se de Campina Grande vai ser igual ao de Campinas. Se os alunos vão ser tratados da mesma forma. E assim, por exemplo, hoje, né? Esse meu lado empreendedor, às vezes, é complicado eu conciliar, falando para você, até dividindo uma dorzinha que eu tenho, ser empreendedor e professor ao mesmo tempo, né? Porque como empreendedor, como diretor, você tem que tomar medidas, às vezes, que não agradam todo mundo. E não é porque você não quer agradar todo mundo. Eu até quero agradar todo mundo, mas eu não posso, né? Então, no momento como esse, a gente está vivendo, adotando diversas medidas, tendo que tomar um caminho, você, às vezes, tem conflitos, né? E eu fico triste não pelos clientes e nem por mim, porque eu acho que eu estou tomando o caminho certo, mas por não poder agradar todo mundo. Então, eu ainda sou aqueles que gostam de viver o dia a dia do negócio, né? E se o CTN não tem mais unidades, é justamente por isso, né? Só que, com a Covid, a gente... Primeiro, eu vi que eu tenho um time sensacional. É você e é toda essa equipe que você conhece, sensacional, de professores, coordenadoras e secretária. Né? E com uma união que eu nunca tinha visto igual. Uma união. E você viu quando eu falei para vocês assim, vão ter que ir para online? Ninguém falou assim, eu não vou. Uns ou outro, lógico que eu senti,
né? Mas foi engraçado que esses um ou outro que tiveram medo foram os que estão mais rendendo hoje, que estão se apaixonando por esse formato. Era um medo interno, Mas todo mundo encarou como um desafio, que é o que eu falei para os alunos que também estavam temerosos. Falei, vamos encarar como um desafio e vamos embora, né? Então, vendo a qualidade da equipe que eu tenho, né? E vendo que isso é um formato que é plenamente possível. Eu não acredito em um curso na área da saúde 100% online. Eu não acredito. Eu sou da mesma opinião do Conselho de Enfermagem, do Conselho de Fisioterapia. Eu acho que eles tentaram conversar com cursos que estavam fazendo esses cursos online de enfermagem e de físio. Não sei, gente, talvez eu esteja informação errada se alguém for aí de consulta. Peraí, Rogério, só acerta o seu telefone que eu acho que você bloqueou o som, que ficou menor. E agora? Agora, perfeito, de novo. Beleza. Então, assim, se alguém for dos conselhos aí pode falar se eu estiver errado, mas eu acho que os conselhos se manifestaram contra a faculdade criar curso 100% online. Online não, como é que fala? EAD de área da saúde, né? Uhum. E tanto é que eles decidiram que eles não vão reconhecer cursos que sejam EAD. E eu concordo. Como que você vai formar um fisioterapeuta, um enfermeiro, qualquer um da área da saúde? Não dá, pegar. Possível. Agora, com a qualidade que hoje a gente tem, e lógico, isso vai variar, isso é uma competição saudável de oferecer o melhor, oferecer com excelência. Aí é a competição do mercado, né? Cada um tem que vender o seu peixe e procurar o melhor. Agora, semipresencial, eu acho totalmente possível. Eu acho sim que dá para fazer, e quando você preza, é o que a Paty está falando aqui, ó, no mínimo misto. É o semipresencial, bruxa. Semipresencial é plena. A querida Fernanda, lá do Facilitando a Cultura. Tá aqui também, Aguardem aí, né, Fê? Olha lá, ela também fala que é contra 100% online. Totalmente contra. É impossível. Eu não iria, por melhor que fosse, tirasse 10 em tudo, eu não iria no fisioterapeuta ou no enfermeiro, né, qualquer um psicólogo formado 100% online. Porém, o que essas coisas todas que nós estamos vivendo têm mostrado, que dá para você fazer muita coisa de qualidade. Uhum. Então, já que perguntaram, nós estamos estudando com muito carinho. É lógico que eu sou super parceiro da Libertas, que é a nossa super parceira da faculdade, isso tem que ser feito junto a eles, mas aguardem, é isso que eu vou dizer. Por enquanto não temos curso online, mas também estamos estudando a possibilidade, junto com os nossos parceiros de todos os tempos, não vamos lançar nada novo, quem quiser, quem está debaixo do guarda-chuva do CTN, mas iremos talvez fazer também, estamos pensando, enfim, aguardem pós-Covid, para o ano que vem. Já dando um spoiler para você, não abrir isso nunca para ninguém. Mas assim, fazer com qualidade, não querer inchar de uma hora para outra, vai ter que ser teste, vai ter que ser devagarzinho. O CTN, é isso, bruxa. O CTN, bruxa que eu falo não é a Juliana, viu, gente? É a Paty, quem conhece sabe que ela é a rainha da rádio. Paty é a bruxa mestra. Eu chamo ela de bruxa amor. Mas é assim, tem sim um caminho do meio, que é o que a medicina chinesa nos ensina, Ju. Né? Uhum. Que é o semipresencial, né? É possível. Então, nós vamos elaborar, vamos aprofundar essa ideia, espalhar essa mensagem de saúde, que tem que chegar na saúde pública, que tem que chegar na saúde privada. Mas, assim, padrão CTN, a excelência que a gente dá. Que aí eu falo para você que é onde eu posso ter digamos, não um controle, né? Todo empreendedor é meio controlador, é difícil, viu? Sim. É difícil. Mas esse olhar é muito positivo. Ele precisa estar ali. De que o mesmo material que eu entrego lá em Manaus, os meus alunos... Só que a ideia é nunca abandonar o 100% presencial. Eu preciso disso. E sempre vai ter gente que vai querer o 100% presencial. Sim. Só que o 100% presencial eu não dou conta de mais de 6 unidades. Até porque eu já estou com mais de 50, daqui a pouco eu estou com 60... Entendeu? O banco do carro está pesando para mim. Então, a gente sempre vai ter presencial nas unidades que nós estamos, até porque vai ter gente que sempre vai querer presencial e a gente vai ter isso. Mas estudar algumas alternativas a gente vai fazer. E também de outros cursos, aí sim. Então, nos aguardem. Não vou adiantar nada. Aguardem. A gente falou, né, que o CTN ele não parou com as aulas das turmas que estão em andamento, né? Eu falo, você colocou a maior parte do material online e em tirar dúvidas, mas assim, a parte que eu falo do toque, do ambulatório, ele vai existir para todos. E é o que eu estou garantindo para todos os alunos, os alunos estão preocupados com isso legitimamente, eles estão preocupados, com mais ventosa, moxa e sangria, a gente está tendo... Pô, peraí, mas assim que a gente voltar, se a gente ficar uma tarde inteira de domingo, vamos fazer isso.
Sabe? A aurículo, Prática, que algumas exato. turmas agora vão ter que receber a aurículo online. Mas assim que a gente voltar, a gente vai fazer uma tarde inteira. Sabe assim, o pessoal que não está fazendo ambulatório, uns iriam começar, outros estão terminando. A gente vai ter que repor tudo isso aí. Então, a gente vai fazer 2, 3 Uhum. ambulatórios por mês. Que não dá para abrir mão. Não, 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 não. Aí eu estaria me prostituindo, né, no bom sentido, se eu, por causa da grana. Não, vamos entregar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. O pessoal aqui concorda com você viu passando, né? Que é isso mesmo, que esse caminho do meio é possível. Vou deixar aberto para se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas eu queria que o Rogério, se ele lembrasse, porque ele conta às vezes em aula, a gente morre de rir e adora. Se você lembrasse de algum episódio legal que você, lá atrás, de seus atendimentos, ou de sensação que você teve, do quanto mudou, como é que foi, você tem algum episódio legal aí para contar da sua vida de acupunturista? Vamos falar sério agora? Eu vou da minha vida de acupunturista falando de casos clínicos. Tá? Algumas coisas. Peraí, de novo, acho que o som abafou. E agora? Aí, perfeito. É que eu acho que eu coloco o dedo aqui embaixo. É, agora? agora tá certo. Vamos falar de casos clínicos e lembrando do começo, porque eu falo para os alunos, o começo é onde você tem, quando você começa, porque fala a verdade, muita gente começa a atender desconfiando ainda da medicina chinesa e da acupuntura. Sim. Então, esse começo é onde você fala assim, ó, os livros contam isso. Vamos ver se isso funciona mesmo? Então, eu me lembro de, no meu começo lá em Marília, eu dei muito minha cara a tapa de, assim, assegurar o paciente com aquela energia, com aquele tira dos deuses da medicina chinesa junto comigo, mas também da neurolinguística e também das minhas orações, de que, olha, vai fazer isso porque a medicina faz isso. Mas eu tive alguns casos de começo. Imagina, eu com acupuntura 20 anos atrás, numa cidade que ninguém conhecia, cheio de preconceito, né? Então eu vivi o tempo onde os meus pacientes eles iam fazer acupuntura comigo, chegavam no consultório do ortopedista, do neurologista, para com isso é besteira, isso é macumba, isso é religião, isso aqui. Então eu vivi esse tempo, eu sou desse tempo. Né? Hoje todo mundo sabe muito mais do que a gente. As pessoas quebraram resistência, eu vivi esse tempo 20 anos atrás. Então, assim, eu lembro de alguns casos eu lembro, eu me emociono. Assim, eu lembro de casos graves de depressão, que fez grande diferença, mas assim, eu gostaria só para registro de casos de HIV. HIV. Eu me lembro de ter tratado, e aí por que eu quero trazer o HIV? Porque eu me lembro de, na época, ter tratado de 2 pacientes HIV graves, soropositivos, assim, tomando o coquetel naquela época que dava um monte de efeitos colaterais. Um monte de efeitos colaterais. Então, é aquilo que você falou, o olhar de amor, né? Só o olhar, assim, um cara que trabalha com acupuntura e que foi convertido pela filosofia chinesa, não só pela técnica acupuntura, não só esse cara que às vezes é um excelente aluno, decora todos os pontos, mas que foi convertido pela filosofia chinesa, ele vai ter o amor. Ele vai deixar a energia sempre fluindo por onde quer que ele passe. Então, eu lembro de um caso específico de HIV, uma moça que eu a tinha visto quando ela era jovem, ela linda, sabe aquela mulher linda de Pará, Avenida? Eu a tinha conhecido nessa época. E ela, quando chegou no meu consultório, eu falei, eu conheço essa moça. E aí, né, ela contou que ela era soropositivo. E assim, você não conhecia ela, o físico, sabe o Shen? Sabe o semblante? Sabe o físico? Então, para encurtar um pouco a história, ela também foi uma paciente que eu tratei o tempo todo que eu fiquei em Marília, clinicando, assim, uns 2 anos. E só parei de tratar também porque eu mudei da cidade. Ô, Ju, em 3 meses, ela era outra mulher. Assim, ela emagreceu de forma saudável, com os princípios da medicina chinesa. Nessa época eu fazia muita acupuntura. Meus pacientes eram 2 ou 3 sessões semanais. Começavam fazendo 3 sessões semanais. Eu conto isso em aula também. Eu falo, divide, pega 50 cheque, mas faça mais vezes na semana. E Marília, naquela época, era uma cidade mais tranquila, então os pacientes podiam vir. E eu reputo isso como os resultados assim, brilhantes que eu tive no começo, é porque, para mim, ninguém fazia... No começo, lá era possível, vida mais tranquila, fazia um preço legal, pegava cheque pré-datado. Se o cheque voltava, eu não ficava cobrando, porque, sabe, de verdade, tem um monte de cheque aí que do cara. Porque a coisa, a gente queria ver que tivesse dado sem resultado. Então, essa moça, assim... Em 3 meses ela era outra mulher, emagreceu 10 quilos de forma saudável. Você imagina? Ela falou, Rogério, eu estou viva de novo. Sabe? Começou a ir para as baladas, tomando todos os cuidados, voltou para a vida social.
Ela começou a lembrar aquela jovem que eu conheci quando eu era adolescente, que eu morei em Marília 2 vezes. Quando eu era adolescente, depois que eu voltei, né? Quando eu cliniquei lá em Marília. Voltei 2 vezes. Ela voltou a ser aquela pessoa. E assim, tudo. O Shen, o físico, sabe? Assim, Eu falo, né, eu costumo falar que acupunturar é você voltar a dar a força para o sistema do próprio cliente, né? Exato. O pessoal está perguntando aqui, ó, a Andressa e a Alina, quem não é da área, Aham, da saúde, pode aham. fazer acupuntura? Não pode? Como é que é isso? Eu vou explicar. Olha só, no CTN, você precisa ter graduação em nível superior na área da saúde, né? Então, para nós, não é possível. E eu vou até explicar o porquê. Porque eu acho, primeiro, que você precisa ter como profissional da saúde, você precisa ter uma boa base de anatomia e de fisiologia humana. Você precisa estudar os princípios do Guyton e do Sobota, minimamente. E no curso de pós-graduação do CTN, a gente não ministra essas matérias. Nós entramos direto na medicina tradicional chinesa. Então, como nós recebemos só alunos já graduados na área da saúde, que tiveram uma boa, né, base, lógico, o psicólogo tem menos anatomia que o fisioterapeuta, mas tem os princípios da anatomia e da fisiologia. Uhum. Então, o nosso curso é destinado só a profissionais da área da saúde. O que eu aconselho? Então, existem bons cursos, né? O Daniel agora colocou curso técnico. Se eu não me engano, a Secretaria do Estado de São Paulo já não está liberando mais curso técnico de acupuntura. Precisa primeiro investigar bem isso. Se eu não me engano, isso é oficial, tá bom? Então, primeiro investigue isso. E falo isso existem excelentes cursos livres de acupuntura. Então, qual que é o meu conselho para você? Então, primeiro explicando por que no CTN tem que ser da área da saúde. Porque nós não... Sou, Rogério. Opa, de novo. Nós não ensinamos anatomia e fisiologia aqui. Todo profissional da saúde deve saber os princípios básicos de anatomia e fisiologia humana. Então, você deve procurar um bom curso livre, e existem bons cursos livres, que deem essa base de anatomia e fisiologia para você. Você vai me agradecer, né? Porque você vai funcionar, você vai colocar agulha no corpo de uma pessoa, você precisa saber se naquela região tem artéria, tem veia. Então, você precisa ter boas bases anatômicas e fisiológicas. Então, quem quer ser acupunturista, no Brasil a gente luta pela regulamentação. Eu explico isso no primeiro dia de aula, quem é meu aluno sabe, né? Quantas andas a nossa regulamentação. Existem bons cursos livres de acupuntura, mas a base é assim. Veja se eles ensinam não só a medicina chinesa, mas princípios de anatomia e de fisiologia. É a minha opinião. É a minha opinião. E é fundamental, né? Eu falo, para você estar conhecendo esse corpo, que você vai cutucar. É óbvio que a nossa ferramenta é a energia, é em meridianos, é em canais, mas é no corpo que a gente vai cutucar. Sim. A Paty ainda pergunta aqui, assim, da medicina chinesa, né? Da filosofia chinesa, é só acupuntura? Não, a acupuntura é uma das técnicas, né? Isso. Eu falo, esse outro olhar, fala um pouquinho para ela, porque ela não gosta de agulhas que ela colocou aqui. Então, medicina chinesa... acupuntura é só um dos recursos de tratamento, tá bom? Você tem uma gama de conhecimento. Você gosta de tomar chá? Como que ela chama, Tati? Patrícia. Pati, você gosta de tomar chá, você gosta de comer, essas coisas? Você pode fazer um curso de formação em fitoterapia chinesa, em dietoterapia chinesa. Pati, você gosta de exercício? Você pode ser uma excelente instrutora de Tai Chi, tem cursos muito bons em São Paulo para formar instrutores de Tai Chi. Você gosta de fazer massagem? Você pode ser uma excelente massoterapeuta da linha oriental, né? Existem excelentes cursos de formação. Também, de novo, faça cursos de massoterapia que deem bases sólidas de anatomia e fisiologia. Não vai direto para as massagens, sabe? Então, você vai encontrar excelentes cursos de formação livre, mas que formam excelentes profissionais da área da saúde. Então, meu conselho é só esse. E aí você é um bom filtro para você escolher um bom curso. Aqui, eu acho que é Del ou Flau, eu não sei se é o Delta. Existe curso só voltado para a parte ortopédica? Olha só, querido, até existe, mas oferecido para quem já é acupunturista. Né? Porque o princípio da medicina chinesa é você tratar o todo o tempo todo. Vira e mexe, alunos perguntam pra gente: mas você vai falar sobre câncer? Né? O outro, mas tem gineco? Eu falo, tem no curso todo. Porque você não tem... até hoje no Brasil você tem, não digo nem só no Brasil, no Ocidente você tem acupunturista aí, especialista em oncologia, essa coisa toda. Mas na China não. O que vier, você traça. É câncer, você traça.
sabe? Uhum. Tendinite, Você vai olhar como um uma todo, dorzinha, né? quem sabe eu que tenho, você também. Mas aí sim, então como especialização, até existem algumas técnicas que vão ao encontro aí, né, da ortopedia, como da gineco, da fertilidade, né? Hoje tem bastante. Mas um curso de Uhum. formação de acupuntura que se preze vai ensinar a tratar o todo. O todo. Rogério, Olha eu vou lá, alguém finalizar. recomendando o curso da massoterapeuta do Senac, Olha excelente. lá, Senac olha dá lá. excelente base. A Diga. sua ainda brincou aqui, né, da gente beber leite, beber muito Ó, leite. minha Melhor mãe, não. Berenice Oliva é minha mãe. Que Mamãe, delícia, que beijo! honra! Eu sou Oliva Sugitani, essa é minha parte italiana. Olha lá, a Gauchona, área, essa é a minha parte gaúcha. Minha mãe é de Porto Alegre, gaúcha. A gauchona. Aranilda pergunta do curso de ventosa. Então, o que é esse curso de ventosa? A gente até tem dentro do CTN, né, um módulo de ventosa. Explica um pouquinho. Ela Isso. perguntou, tem só No nosso ventosa? curso é inserido na formação. Agora, existem Uhum. bons cursos só de ventosa também. Mas sempre o ideal, eu entendo assim, é você fazer uma formaçãozinha interior, assim, um bom curso técnico de massoterapia, porque aí você vai usar com mais propriedade. Às vezes tem alguns cursos que, assim, sabe, não falam a importância de você conhecer alguns princípios anatômicos, fisiológicos. Então, gente, tem bons cursos para tudo que é a área. Então, o filtro são esses. Ver se eles oferecem boas bases anatômicas, fisiológicas, antes de entrar nos recursos. Porque você utilizar o recurso sem uma boa base anatômica fisiológica pode dar efeito colateral e pode trazer problemas. Né? Eu vou ler a frase da Ju aqui, ó. Vem para o CTN, o mais completo do Brasil. Essa é parte. Essa é parte. Rogério, eu quero deixar essa live gravada, então eu não quero estender muito Legal, ela. legal, claro. Então eu vou te dar agora uns 3 minutos para você se despedir dos seguidores, para que aí a gente possa deixar essa live gravada. Tá legal. Primeiro, muito obrigado você que participou aqui, né? Obrigado à equipe do CTN que nos prestigiou, né, Ju? Prestigiou a Ju, em primeiro lugar. Estão todos prestigiando a Ju, eu sou convidado dela. Aos nossos queridos alunos, olha lá, você já tem os fãs aqui, já tudo. Julinda, né? Veio todo mundo, os alunos do CTN, mas você também que nos prestigiou, né? Seguidores da professora Juliana Lotumolo, que é uma tremenda profissional. Você que estava aí passando, entrou sem querer. Né? A gente espera que com esse papo a gente possa ter, de repente, lançado algumas sementinhas, né? Do conhecimento da medicina chinesa, da teoria do Yin e do Yang. Enfim, você tem mais informações sobre o nosso trabalho lá no ctn.com.br. Você que é acupunturista, nós temos o canal Papo de Acupunturista. Vou dar um spoiler, a Jenny vai gostar, Juliana Lotumolo. Essa semana a gente vai começar a fazer uma série nova de vídeos no Papo de Acupunturista, na sala com o professor Rogério Sugitani. Na sala com o professor Rogério Sugitani. Então sigam o nosso Instagram. Olha o meu parceiraço Dani, lá de São Paulo. Sigam o Instagram do CTN, que a gente vai estar falando sobre essa série. Né? É aí onde você pode nos achar também e acompanhar o trabalho que a gente tem feito. Gente, obrigado de coração. Eu sou muito grato a todo esse movimento que a medicina chinesa trouxe para a minha vida, as sementes que a gente pôde lançar, as sementes que frutificaram tanto quanto a Juliana e tantos outros milhares no Brasil todo, né? Os que estão sendo agora regados aí, os nossos alunos. Um beijo para todo mundo e muito obrigado pelo prestígio aqui, pelo carinho de todos. E eu vi todo mundo que passou por aqui, viu, gente? Agradeço a todo mundo que veio dar essa força aqui. Agradeço, Rogério, por aceitar esse convite. Gente, e eu vou convidar você para minha live. Eu vou. História. Eu vou convidar. Eu vou. Combinado. Gente, beijo, boa noite. Tchau, Rogério. Beijo, obrigado. Beijo.